Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estou aqui para juntinhos estudarmos um texto da irmã Cleilma Ricker, escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação a cada dia do ano. E quando nós estudamos o texto do Manancial, tanto faz se fazemos isso sozinho ou acompanhado, isso vai nos exortar, edificar e inspirar. Vai também nos promover o crescimento cristão e engajar com a missão de Deus. Porque, logicamente, não é só o texto, né? Mas é aquilo que lemos na palavra, a porção bíblica do dia e aquilo que o Senhor nos inspira. Então, como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Cleilma Ricker, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, esse esclarecido, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de lermos essa tua palavra, pela liberdade que temos de nos expressarmos, de cultuarmos a ti. Oh, Pai, muito obrigada por isso. Obrigada por todas as coisas que tu tens nos providenciado e ajudando, Senhor, a entender aquilo que tu tens para nós. É o que te pedimos, em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O texto bíblico está em Josué 24, de 1 a 18. Aqui é rota de avião, então a gente vira e mexe vai ouvir esse barulho. Então, o nosso texto bíblico está em Josué 24, de 1 a 8. Pega aí a sua Bíblia para não ficar cansativo, para a gente poder ler junto, tá bom? É quando Josué renova a aliança. Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciãos, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então, declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: há muito tempo, além do rio Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultivavam e serviam outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão e pai de Naor. Eu, porém, tomei vosso pai, Abraão, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança os montes de Seir. Todavia Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão e feri o Egito com as pragas e os prodígios com os quais castiguei aquele povo, e em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais e os tirei do meio do Egito, e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros, até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios. Fiz o mar voltar-se sobre aquele exército e os cobriu a todos. Vós presenciastes e viste com os vossos próprios olhos tudo que eu realizei no Egito. E depois de todos esses acontecimentos, habitastes no deserto por longo tempo. Daí eu vos fiz adentrar a terra dos amorreus, que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram a guerra, e eu os declarei nas vossas mãos, e eu vos entreguei nas vossas mãos. Assim tomastes posses da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu, pessoalmente, vos salvei da sua mão. Em seguida atravessaste o rio Jordão para chegar a Jericó. Mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, e os amorreus, os hebreus, os cananeus, os fariseus,
os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, contudo eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós que apavoraram e expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus, vitória que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidades que não edificastes e nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis com fartura. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviam os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos a outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez esses sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Yahvé, pessoalmente, expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Escolha o Deus da Família. A irmã Cleo Marie, que ele escolheu o versículo 15 para ser o versículo-chave, que diz: se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Bom, então ela começa aqui, a irmã que escreveu o texto, né? Ela começa dizendo que uma coisa que deixa o nosso coração alegre, que nos anima em servir a Deus, é quando a gente pode saber, ler, ouvir testemunhos da vida dos nossos antepassados, né? Das pessoas que já foram. E esses testemunhos vão servindo pra gente de exemplo. E aí você fala: nossa, tomei a decisão certa, tô no caminho certo. Por isso que é tão importante a história de Josué. Por isso que é tão importante a gente saber das suas lutas, do posicionamento dele, junto com o povo de Deus. E isso tem o objetivo de nos motivar. Assim como Josué viveu e obedeceu aos mandamentos do Senhor, ele também ensinou e procurou levar o povo a fazer e a viver da mesma forma como ele vivia, né? Ele deu exemplo e ele se posicionou diante do povo. Quando a gente lê o livro de Josué, a gente vê que ele teve o cuidado de registrar tudão o que aconteceu, tudo que tinha sido ordenado. Ele anotou cada detalhe nas demarcações das terras, nos nomes das famílias, de cada clã, de cada tribo. Enfim, ele fez um registro muito fiel. E agora, nos capítulos finais, a gente vê que Josué tem o zelo de revisar toda a história que havia acontecido para fazer o povo relembrar, né? E a partir disso instruir a liderança e o povo sobre os mandamentos, sobre como a gente deve proceder, para que eles pudessem continuar fiéis ao Senhor, porque eles tinham que se lembrar que foi Deus quem os tirou da escravidão. A gente lê isso no versículo 2 e no 12. No 2 ele diz assim: então declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel, há muito além do rio Eufrates viviam vossos antepassados, ou me cultuavam e serviam outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão e pai de Naor. E no 12 diz assim: enviei vespas diante de vós que apavoraram e expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus, vitória que não deveis nem a tua espada e nem a teu arco. E Josué, assim como fez Moisés, vai reforçando para o povo como Deus é fiel,
como ele cumpre as suas promessas, como ele realmente dá livramento, provisão e vitória. E ele relembra, né, que pela fidelidade do Senhor eles chegaram à terra prometida, né? E lá eles estavam vivendo e não trabalharam para ter aquela terra. Quando eles chegaram, as cidades já estavam prontas, né? E as vinhas já estavam plantadas, os olivais também, como está no versículo 13, que diz assim, ó: dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidades que não edificastes, nas quais hoje estáis hoje morando, vinhais e olivais que não plantaste e dos quais comeis com fartura. Assim, o que Josué está fazendo? Ele está convidando o povo a se posicionar, a tomar uma decisão de servir ao Senhor com sinceridade, de coração, com verdade, como está no versículo 14, que diz: agora, portanto, temei ao Senhor e serviu com integridade e com sinceridade, e lançai fora os deuses aos quais serviam os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Então, o povo reconheceu todos os feitos que Deus havia feito, e aí o povo falou assim: a gente lembra do que Deus fez, reconhecemos a sua fidelidade, o seu amor, o seu desejo de suprir as nossas necessidades, e vamos servir a esse Senhor. Amém? Bom, então nosso manancial termina assim, ó: quando amamos o Senhor, reconhecemos a sua fidelidade e buscamos viver e servi-lo verdadeiramente com sinceridade. E é isso, verdade, né? Quando a gente ama Deus de verdade, a gente reconhece que Ele é fiel e a gente busca servir e viver de verdade com sinceridade. Bom, irmãos, vou terminar deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós que escolhemos o Deus da família, para nós o abraço está super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.